Já pensou aceitar a carona de um desconhecido e acabar indo parar debaixo de seu porão? Tira essa câmera daqui agora! Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. O serial killer americano John Wayne Gacy ficou conhecido no final da década de 1970 como o Palhaço Assassino, apelido dado a ele pela imprensa por ter torturado e assassinado 33 rapazes em Chicago, nos Estados Unidos. Mais tarde, no ano de 1998, Gacy foi condenado a 21 prisões perpétuas e 12 penas de morte. Então, após 14 anos preso, ele morreu em 1994 com uma injeção letal, onde suas últimas palavras foram "Kiss my ass". No vídeo de hoje, nós vamos analisar a sua história e descobrir como derrotá-lo. Ele os algemava com as mãos nas costas e quando isso acontecia, aí já era. Primeiramente, John Wayne Gacy era um cidadão exemplar, o tipo de pessoa que dificilmente seria indicado como autor de qualquer tipo de crime, principalmente assassinato. Além disso, ele tinha o costume de se fantasiar de palhaço e animar crianças em hospitais, por isso era muito querido por todos, mas na verdade ele possuía outras personalidades que seriam comprovadas posteriormente por psiquiatras. De acordo com investigações, Gacy começou a matar em 1972, cujas vítimas eram todas do sexo masculino. No entanto, só foi descoberto em 1978, pois, percebendo que seria pego, ele se entregou e revelou o paradeiro da maioria dos corpos das vítimas que estavam em seu porão. Dessa forma, foram encontrados os restos de mais 29 garotos, entre 9 e 27 anos, com sinais de tortura, violência sexual e estrangulamento. Enfim, Gacy se dirigia pelas ruas de Chicago em busca de suas vítimas, e para atrair os rapazes, ele oferecia empregos em sua construtora. Dessa forma, ao entrar em seu carro, ele usava o clorofórmio para dopar os garotos. Depois, os levava para casa e os amarrava. Então, a sessão de torturas e abusos começavam. Muitas vezes, as torturas eram feitas por uma das suas personalidades, o Palhaço Pogo. Foi por isso que o serial killer recebeu o apelido de Palhaço Assassino. Nascido em 17 de março de 1942, nos subúrbios de Chicago, Estados Unidos e Illinois, John Wayne Gacy era filho de imigrantes europeus. Em suma, seus pais se instalaram em Chicago devido à grande oferta de trabalho nas indústrias da área. Ademais, Gacy era um menino gordinho, bastante apegado à sua mãe e às suas duas irmãs mais velhas. No entanto, seu pai era alcoólatra. Dessa forma, abusava de sua família, principalmente de Gacy, que apanhava de cinta de couro e era abusado sexualmente e ainda era humilhado publicamente. Dessa forma, ele constantemente ridicularizado pelo seu pai, que sempre o tratava com desprezo, o chamando de mulherzinha, homossexual e filhinho da mamãe. Mas mesmo com toda humilhação e abuso, John Wayne Gacy amava seu pai e buscava o seu prestígio, coisa que nunca aconteceu. Ademais, aos 11 anos, uma pancada na sua cabeça fez com que o coágulo se formasse em sua cabeça. No entanto, só foi descoberta aos 16 anos, devido aos desmaios e convulsões constantes. Entretanto, seu pai pensava que aquelas convulsões eram fingidas e batia nele enquanto estava inconsciente. Por fim, aos 17 anos, ainda foi diagnosticado como portador de uma doença cardíaca rara, que lhe causava dores insuportáveis. Além disso, foi considerado por diversos psiquiatras como uma pessoa compulsiva, perfeccionista, esquizofrênico, paranoico, sociopata, narcisista, mentiroso, patológico e multipolar. Inclusive, Gacy contava à polícia que possuía 4 personalidades: o empreiteiro, o político, o palhaço e o assassino, que se autodenominava como Jack Hanson. Aos 20 anos de idade, John Wayne Gacy saiu da casa e foi para Las Vegas, onde conseguiu um emprego em uma funerária, mas após 3 meses foi mandado embora, pois era obcecado em observar os cadáveres que deveria proteger. Então, voltou para Chicago e se matriculou em uma escola de negócios. Ao se formar, conseguiu um emprego em uma fábrica de sapatos na cidade de Springfield. E foi na cidade de Springfield que Gacy encontrou sua primeira esposa, com quem se casou em setembro de 1964. Posteriormente,
Posteriormente, ele e a esposa se mudaram para Waterloo, no Iowa, onde a família de Marilyn tinha um restaurante, no qual ele ocupou o cargo de gerente, e foi nessa época que Gacy começou a se sentir atraído por adolescentes. Dessa forma, em 1967, Gacy estuprou um jovem de 15 anos, chamado de Donald Forrest, sendo condenado a 10 anos de prisão. No entanto, devido ao seu bom comportamento carcerário, ele cumpriu apenas 18 meses da pena, sendo liberado com a liberdade condicional. Devido aos acontecimentos que o levaram à prisão, sua esposa pediu o divórcio. Portanto, ao sair da prisão, ele voltou para Chicago, onde fundou a sua própria empresa. Com isso, ele enriqueceu e comprou uma casa em um bairro exclusivo de Chicago, e ali reencontrou uma antiga colega de escola com 2 filhas, com a qual começou a compartilhar a vida. Por fim, John Wayne Gacy se tornou um empresário de sucesso que usava seu dinheiro para fazer a caridade. Inicialmente, John Wayne Gacy era um homem de prestígio em Chicago, um bom vizinho e um cidadão exemplar. Além disso, ele era casado e tinha 2 enteadas. Ademais, era católico praticante, possuía liderança em comissões religiosas e era membro da Defesa Civil no estado de Illinois. Também era capitão-comandante da Defesa Civil na cidade e tesoureiro do Partido Democrata, empresário, entre outras incumbências que ele tinha a ele. Além disso, foi considerado como o homem do ano na cidade. Em suas horas vagas se fantasiava de palhaço, o Pogo, e animava crianças em hospitais e festas beneficentes. Dessa forma, com a sua boa reputação, ninguém poderia imaginar que o pacato cidadão seria na verdade um assassino cruel e que se tornaria um dos maiores serial killers do mundo. Enfim, os vizinhos de Gacy o consideravam como um cidadão exemplar, apesar de reclamarem constantemente do cheiro de putrefação que saía de sua casa, onde Gacy afirmava que o cheiro era proveniente dos esgotos, que iria limpar os canos pessoalmente. No entanto, a origem desse cheiro era bem diferente. Quando a polícia entrou no porão para investigar, encontraram 33 corpos. Entre os anos de 1972 e 1978, John Wayne Gacy estuprou e assassinou 33 garotos. Embora o próprio Gacy tenha reconhecido que o número tenha sido maior, no entanto, o serial killer só foi descoberto graças a uma vítima que conseguiu escapar. O nome dele era Jeffrey Ringel, na época com apenas 27 anos. Em suma, Jeffrey contou à polícia que havia aceitado uma carona de um homem gordo e sorridente que dirigia um Oldsmobile preto em março de 1978. Durante o trajeto, ele foi atacado pelo motorista que o dopou, usando clorofórmio, e sempre que recuperava consciência, era sedado novamente. Por fim, acordou no dia seguinte, no meio do Lincoln Park, mas não fazia ideia de como havia chegado até ali. Foi então que percebeu que seu corpo estava com hematomas e queimaduras. Ele foi levado ao hospital, onde ficou dias internado. Quanto às sequelas, Jeffrey sofreu danos irreparáveis e permanentes no fígado, resultado no uso desmedido do clorofórmio. Além disso, se lembrava de ter sido abusado sexualmente e açoitado com um chicote. No entanto, não se lembrava de muitos detalhes, o que impossibilitou com que chegassem até o serial killer. Portanto, disposto a descobrir quem o sequestrou, após quase um ano do ocorrido, Jeffrey se lembrou de uma avenida que avistou na época. Então ele passou dias vigiando o local, esperando que um Oldsmobile preto passasse por ali. E foi o que aconteceu. Certo dia, o carro passou por Jeffrey, que não pensou 2 vezes antes de segui-lo, chegando até a casa de Gacy. E finalmente, Jeffrey pôde ajuizar uma queixa-crime contra seu abusador. Percebendo já que não tinha como fugir das acusações, Gacy confessou às autoridades que atraía suas vítimas mediante a promessas de emprego ou mesmo dinheiro. Dessa forma, quando a vítima entrava em seu carro, Gacy a sedava com clorofórmio e a levava para sua casa. Chegando lá, a vítima era algemada e violentada, torturada e morta por estrangulamento com corda ou com um pano. Geralmente, durante as torturas, Gacy se fantasiava do palhaço Pogo e lia passagens bíblicas para sua vítima. Por fim, o serial killer mostrou o local onde enterrava os corpos, que eram embaixo de seu porão, em um local construído exclusivamente para isso. Então, quando não havia mais espaço, começou a jogar os corpos no Rio Plains, em Illinois.
O caso chocou a população nos Estados Unidos. Por se fantasiar de palhaço, a imprensa apelidou Gacy de palhaço assassino, que ficou conhecido como um dos maiores serial killers da história. Então, no dia 6 de fevereiro de 1980, o julgamento do palhaço assassino começava. Durante o julgamento, a defesa de Gacy alegava que ele era doente mental, portanto não deveria ser submetido a uma pena de reclusão, mas a acusação alegava que ele tinha condições mentais de entender a ilicitude e gravidade de seus crimes. A mãe e irmã de Gacy testemunharam, confirmando os constantes abusos sofridos por ele na infância, já que os amigos disseram que ele não era insano. Contudo, a testemunha-chave, Jeffrey Ringel, que durante seu testemunho chorava e vomitava compulsivamente enquanto relatava o ocorrido. Dessa forma, no dia 13 de março, Gacy era julgado culpado pelo assassinato de 33 jovens e condenado à morte, mediante a injeção letal. O Como Derrotar de hoje. A gente tem certeza nesse momento que o John Gacy era sim um assassino em série. E existem muitos estudos em relação aos assassinos e como lidar com eles. Um estudo muito interessante é um estudo realizado por Oxford, onde eles conseguiram usar meios para a gente identificar um meio que a gente pode derrubar as máscaras que os psicopatas usam, né? A gente sabe que muitas vezes o psicopata ele se utiliza da presença física ou mesmo a possibilidade que ele tem de analisar a postura corporal e o tom da sua voz, né, para encontrar as nossas fraquezas. Então, como que a gente faria isso acontecer? A primeira coisa, se a gente acabasse já, a gente sabe que o modus operandi dele é sequestrar. Então, quando a gente já tivesse sequestrado, seria ali naquele momento que a gente deveria agir. Então, a primeira coisa que a gente faria quando a gente se vesse sequestrado por ele, já amarrado, seria de alguma forma compactuar com ele, chegar para ele e rir e gostar do Pogo. Como a gente sabe, o Pogo era essa personalidade dele que ficava escondida, era a personalidade dele que realmente aparecia quando ele estava naquele momento de açoitar os jovens, de fazer aquelas barbaridades. Então, nesse momento que o Pogo aparecesse, a gente iria ali e compactuar. Desse modo, ele não nos apagaria. Então, a gente teria que olhar para o lado e ver algum objeto que estivesse perto da gente. Quando ele se aproximasse o suficiente da gente, iríamos pegá-lo e atacá-lo. Pois, como sabemos, se qualquer coisa desse errado, ele poderia facilmente jogar o cloroforme de volta na gente e capotaríamos. E não teríamos chance de defesa. Então, se conseguíssemos deixar com que ele chegasse perto o suficiente, poderíamos atacá-lo. E assim, derrotaríamos John Gacy, um dos maiores assassinos da história dos Estados Unidos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.